This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. Hoje o nosso tema é M&A, fusões e aquisições. Por que isso é importante? Por que está crescendo tanto nos últimos tempos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? E obviamente a gente tem convidados de peso para discutir esse tema. Eu tenho aqui comigo Caio Falcão, que é o líder de M&A do iFood. Tudo bem, Caio? Bem-vindo ao Growthaholics. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje. E eu também tenho José, que é o nosso famoso luteador aqui, né? O José Gutierrez, que é o líder da nossa área de CVC aqui na ACE, que trabalha com esses contratos. Eu falo que ele é luteador, Caio, porque o José já foi campeão de luta greco-romana, luta livre. 8 vezes, né, José? Não, 9 vezes, Pedro. 9 vezes. Eu ofendo ele cada vez que eu digo que são 8, são 9 vezes da Espanha. Foi campeão espanhol. Então, vocês vão ver pelo sotaque do José, ele é de Granada, do sul da Espanha. E a gente vai entrar agora no nosso tema. Eu nem deixei você falar direito, né, José? Bom dia, Pedro. Bom dia, Caio. Não. Já Bom dia, José. Eliminou um campeonato, não me deixa falar. Eu não sei o próximo que será, mas tudo bem. Bom, Caio, um prazer aqui, né? Estar com você batendo um papo, vai ser um assunto muito bom. E aí, Caio e Pedro, acho que o assunto é bem quente, né? A gente vai dar alguns dados agora, mas realmente a parte de M&A no Brasil, no mundo todo, está pegando fogo. Legal. E para falar sobre isso, só para situar, tem muita gente que ouve aí que talvez não conheça o tema, não seja aí do setor. Vamos falar um pouquinho, né, pegando assim, back to basics, né? O que significa M&A, né? Só para todo mundo se situar aí. Caio, dá a tua aulinha aí, Caio. O que significa isso aí? E para a gente começar a entrar nesse tema. Não, legal, obrigado, gente. Bom, M&A é a sigla em inglês, né, para Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições em português. É a prática de realizar transações de compra ou venda de empresas ou participações em empresas ou de seus ativos, né, que podem ser desde participações minoritárias ou até de controle ou integrais do capital dessas empresas, que pode acontecer entre empresas ou entre investidores e investidas, né? Investidores aí desde private equities, fundos de venture capital, os mais diferentes perfis. O nome é simples, mas as estruturas, o conceito é simples, mas as estruturas, os formatos e a complexidade das transações, elas podem ser das mais simples até as mais complexas e criativas, né? Acho que não tem nem como ser exaustivo aqui com relação a todas as possibilidades. Depende muito do caso, do tipo do negócio, do tipo da transação, do objetivo, mas a ideia é essa, é um investimento que de um lado tem pelo menos uma empresa envolvendo aí a venda ou de uma participação ou de um ativo importante. Acho que o Caio complementou, fez tudo uma explicação muito boa. Eu só queria colocar uma tendência que está acontecendo. Como falou Caio, a modalidade de fazer... O conceito é simples, mas a modalidade são múltiplas, né? E realmente é complicado fazer uma listagem. A gente estaria hasta 2 dias fazendo isso. Mas existe agora um movimento, né? Que é uma diferenciação entre o M&A clássico, vamos falar, e M&A de empresas digitais, né? Então, existe sim uma forma diferente de fazer M&A, né, com a empresa que tem ativo, pode ser chão de fábrica, enfim, outra série de tangíveis, né, em comparação com negócios digitais que realmente não tem nenhum ativo, né, a própria tecnologia, pessoas. Então, hoje, né, justamente por o mercado de M&A estar bem aquecido na parte de compra de startups, está acontecendo nessa diferenciação entre M&A para negócios digitais e M&A para outro negócio que não são digitais. Mas agora, recentemente, a gente recebeu a notícia de que a Arezzo comprou
né, a Reserva, né, foi um M&A, aí foi uma empresa, né, uma empresa do setor, né, enfim, calçados, enfim, tem vários, né, negócios dentro da Arezzo, comprando a Reserva, que é uma marca muito forte, né, uma marca forte, especialmente em determinados públicos, e trazendo para dentro esse ativo. E aí é uma empresa, digamos assim, uma empresa tradicional, né, comprando uma marca muito forte e tal, que também opera num mercado mais tradicional, embora o Rony tenha feito vários investimentos aí em tecnologia e seja muito inovador. Mas agora, passando para o Caio, o iFood já é uma empresa digital, né? Já é uma empresa digital, já opera de maneira inovadora, e, aliás, a gente super admira aí o trabalho de vocês, né? Durante a pandemia, vocês aí tiveram diversos desafios impressionantes aí para lidar. E por que você, sendo uma empresa digital, precisam comprar outras empresas? Acho que a gente podia começar por isso, só para a gente começar a entrar na complexidade, que é a parte simples, né, que nem você falou, que é a parte complexa. Por que você precisa, e se você puder mencionar alguns processos desses, seria legal. Não, bacana. Falando do iFood, eu diria que o iFood passou, nesses 9 anos, desde que o iFood foi fundado, por diferentes momentos, né? E M&A sempre foi algo muito importante nessa história de crescimento do iFood, mas com diferentes características, ou com diferentes teses, vamos dizer assim, como a gente pode até falar mais para frente. Apesar de sermos uma empresa digital, durante bons anos a gente fez aquisição de várias outras plataformas, e é isso muito lá atrás, 2014, 2015, grande parte do crescimento do iFood foi justamente consolidando diferentes players regionais, quando ainda era um negócio muito novo, que ainda não tinha uma escala tal qual ele tem hoje, onde você tinha aí diferentes soluções tecnológicas com plataformas diferentes, carteiras de clientes diferentes e até empreendedores diferentes que juntos poderiam criar algo muito maior. Então, assim, fez parte, sim, apesar de ser uma empresa de tecnologia, unir forças com o que eram anteriormente concorrentes para ganhar uma escala e poder ter fôlego para investir e crescer mais. Depois, e mais recentemente, quando o iFood tomou um tamanho, um porte, até o mercado ganhou uma atração maior, essas teses chamadas de consolidação, elas já deixaram de fazer sentido para nós. A gente já tinha uma plataforma de tecnologia bem robusta, bem sólida, uma base de clientes relevantes, mas o que a gente entende, né? Nós somos uma empresa que entende que o nosso negócio não é só delivery, né? Cada vez mais é food service. E existem muitas áreas que a gente ainda não atua integralmente. Posso dar alguns exemplos aí até recentes de movimentos que nós fizemos, né? Nós fizemos a aquisição de uma plataforma específica para atendimento de supermercados, ou entrega de supermercados. É uma adjacência, pode parecer muito perto aí dos restaurantes, mas é uma solução completamente diferente, é uma operação bem diferente. E a gente até iniciou a atividade nessa vertical ano passado, em caráter de teste orgânico. Quando a gente decidiu acelerar aí muito antes da pandemia, a gente viu que se a gente comprasse uma solução especializada, com empreendedores bons que pudessem nos ajudar e acelerar isso, a gente ia ganhar muito tempo e criar muito mais valor. Então, esse é um exemplo da compra de um M&A que fez todo sentido para a gente endereçar uma nova vertical. Eu daria outros exemplos também. A gente, conforme a gente foi crescendo também nos últimos anos, inteligência artificial e tecnologia, não só tecnologia, né, a parte da plataforma, arquitetura, solução, mas inteligência digital passou a ser algo crítico para o nosso negócio, uma aposta que a gente faz já há alguns anos de que vai ser o que vai diferenciar as empresas no futuro. Você trabalhar com aquela massa de dados para oferecer as melhores soluções, antecipar o comportamento e as ofertas para o cliente, criar mais aderência entre oferta e demanda. Então, a gente fez uma aquisição também específica para incorporar conhecimento em inteligência artificial, né? Nós compramos uma empresa cujo grande objetivo era incorporar aquele conhecimento para acelerar uma vertical que a gente apostava muito para o futuro. Então, são diferentes motivos ou por diferentes razões, eu diria,
em diferentes momentos da nossa história, a M&A sempre foi importante com diferentes objetivos, e tenho certeza que ainda tem muito para fazer, e tem muito espaço ainda para ser criativo aí também, no sentido das transações que a gente pode fazer. Legal, depois eu quero pegar esse lance da criatividade aí que tu falou, porque acho que tem esse elemento, e ele é muito forte quando a gente está falando de M&A, em negócio em geral, mas M&A, e olha que interessante, no ciclo da vida da empresa, o M&A foi utilizado para diferentes coisas, né? José, se você puder classificar assim, né, por que as empresas, né, a gente está falando um acqui-hire, trazer uma competência, abrir um canal, né, desenvolver um mercado, quais são as categorias principais, assim, daí se você quiser contribuir, Caio, também, fica à vontade, o que você vê, José? Bom, Pedro, boa pergunta, mas vamos um passo para trás, né? Independentemente de qual seja o motivo de aquisição, a primeira coisa é que a compras, né, de empresas são estratégicas. Isso é o principal, né? Tem que falar com a estratégia da empresa, né? Outra característica é o crescimento orgânico, né? As empresas chega um momento que não podem crescer mais dessa forma orgânica, e aí tem que entrar no hipercrescimento, né? O hipercrescimento é você crescer muito mais rápido do que faria de forma orgânica. E aí faz total sentido adquirir outro tipo de empresa, né? Porque vai adquirir base de usuário, vai adquirir, obviamente, clientes. E uma coisa, existem várias características, né? Também, você tem 3 estágios, né? De você comprar startups. Eu acho que fica muito relacionado com o que o Caio falou, né? Um estágio, né, é que você vai adquirir essa parte de talento, né, tecnologia, então você vai adquirir pessoas para dentro, né, porque você também adquire esse conhecimento e a tecnologia, né, aí você vai adquirir depois uma parte que são produtos que podem tanto combinar com uma linha de receita atual ou abrir outras frentes, e aí vai ser um estágio, né, que é lá de adquirir canal de distribuição, que é quando a empresa, por exemplo, quer entrar em outros mercados, mas uma forma de entrar em outro mercado de uma forma rápida e agressiva é comprar outra empresa que já tem usuários, né? Já tem clientes, e você pode, obviamente, rapidamente operacionalizar. Aí, obviamente, né? Pode ser para internacionalizar, pode ser para criar produtos novos, enfim, mas eu acho que a base é anterior. Aí, depois, o objetivo pode ser múltiplos. Como é que você vê, Caio, você complementaria algumas razões? Porque eu acho que esse ponto que o José levantou aí do valor estratégico, né, é um dos pontos chave para esse quebra-cabeça. Não, concordo plenamente. Assim, eu sumarizaria assim dizendo que existem diferentes teses, né? Você tem desde as teses de consolidação, que normalmente te dá ganho de escala, seja numa fase inicial aí para você unir forças para crescer de forma mais rápida, o que também é típico em empresas maiores aí de setores mais maduros, onde a competitividade em custo, eficiência de operação é crítico, né, para você se diferenciar. Tem o exemplo aí dos gigantes aí como Localiza e Unidas que se uniram aí no segmento de aluguel de veículos. Você pode também acelerar sua estratégia de expandir aí em canais ou bases de clientes diferentes, né? Você tem aí também, falando de uma plataforma digital, OLX com a Zap, recentemente unindo um mais focado em produtos e outro em imóveis, unindo forças, ambas plataformas digitais, mas dentro de uma tese, eu diria, de consolidação. Você tem uma outra tese de diversificação, né, quando você quer entrar em novos mercados mais adjacentes ou mais distantes do seu negócio core, que tenham sinergias com o seu negócio, ou apostar numa mudança de estratégia, vendo que o mercado vai para uma outra direção, você quer acelerar aí ou incorporar conhecimento, e tem as teses de competências, né, quando você está adquirindo aí, seja ativos, produtos, plataformas, pessoas, além dos investimentos puramente financeiros, que é só para você injetar capital, know-how, até gestão para acelerar o crescimento, mas dentro de um modelo de negócio já pré-definido. Obviamente ele pode mudar ao longo do tempo, mas com uma tese já inicialmente validada. Então, acho que são esses os principais motivos aí racionais para se fazer M&As em diferentes tamanhos aí. Uma das coisas mais loucas, né, quando você tendo toda essa definição da estratégia, tendo os objetivos,
é que você não sabe se vai dar certo, né? A boa compra estratégica não vem antes, vem depois, né? E a gente tem algum exemplo disso, né? Quando, por exemplo, bem famoso, né? Quando Facebook adquiriu o WhatsApp por um preço super elevado, né? O mercado, inclusive, não sabia por que era essa compra. O Instagram, depois Instagram hoje cresce mais que Facebook, né? Mas é agora que vai ter, né? Ou Amazon comprando o Twitch, né? Para competir com YouTube, né? Então, a coisa é que mesmo no papel sendo uma boa estratégia, né? A gente vai ter que vai demorar em saber se realmente emplaca essa compra ou não. Então, acho que a grande dificuldade de você fazer essa parte de M&A, né, que você também vai ter que esperar um tempo, e a implementação, né? A gente não está falando aqui, não sei se você depois vamos falar desse assunto, mas a compra não finaliza quando você adquire a empresa, né? Isso é a metade do caminho. Se você não faz uma boa implementação depois dentro da empresa, dentro da empresa mãe, né? Obviamente a possibilidade são mínima de dar certo. Eu acho que esse é um ponto que o Caio poderia explorar também, né, Caio? Como é que é o pós, o day after aí da aquisição e quais cuidados, né, que a gente deveria ter? Não, concordo. Acho que a transação, o M&A, ele é só uma etapa, e talvez a primeira etapa para você criar valor, né? O objetivo dos M&As é sempre criar valor, seja financeiro, seja estratégico, mas ele é a primeira etapa. Depois, como você vai capturar aquele valor, a execução que você vai ter, como você vai internalizar o negócio, como você vai executar o plano de crescimento depois, alocar o capital que você está injetando eventualmente numa empresa adequadamente. Isso é fundamental, essa é a parte mais importante, e é justamente por isso que muitos M&As não dão certo ou não criam valor, porque eles não fazem esse plano pós-transação acontecer. E esse é um grande diferencial de quem consegue criar valor e usar o M&A como uma ferramenta para crescer ou criar valor. Vocês acham que a questão... porque eu vejo muita empresa, né, fazendo... e agora o Caio já mais calejado aí também, o José já tendo visto várias transações desse tipo, eu acredito que existe uma tendência das empresas olharem o Excel, olharem o produto, olharem, né, e esquecerem o fator humano, o fit cultural, essas coisas. E aí, se a gente conseguir, né, sei que é difícil, mas se a gente conseguir quantificar, né, o quanto esses fatores impactam que a gente não olha num deal desses, e se vocês tiverem alguns exemplos, seria legal, que eu acho que é um ponto que não entra no radar. Vou lá e pego uma grana e compro o cara, acabou, né? E aí penso como integrar e tal. Mas acho que tem esse clash de culturas, é um negócio de pessoas, né? Como é que vocês veem isso? Não, perfeito. Eu diria que existem os casos de acqui-hire, onde você está comprando especificamente pelas pessoas, não está nem muito preocupado com o negócio que elas estão operando, o tipo de resultado que elas têm hoje, mas do outro lado, mesmo quando você está olhando para entrar num novo canal ou comprar uma solução tecnológica para agregar ao seu negócio, o empreendedor que vem junto, ele é tão importante quanto aquela solução. E a gente sempre que olha, a gente olha para o empreendedor. O fit com a nossa cultura, obviamente a capacidade de execução dele, não só para levar ele até aquele momento para a gente olhar, mas para o futuro, como é que ele interagiria dentro de uma estrutura do iFood, no nosso caso, qual é o fit que ele tem. Por quê? E acho que o José puxou um pouco essa ponta, né? Muitos dos negócios que a gente olha, em especial nessas empresas, sejam startups ou empresas mais digitais, estão no mindset da nova economia, vamos dizer assim, fazendo um contraponto aí à velha economia, que tem ali os seus mercados mais bem definidos, quem são os players, quais são o produto, qual é a dinâmica que você tem ali, e aí não quero de alguma maneira falar bem ou mal de nenhuma delas, a ideia não é essa, mas são dinâmicas muito diferentes. Você está olhando para soluções dentro dessa nova economia para resolver problemas ou dores que estão numa fase inicial ainda, que vão ter que evoluir ainda muito, que vão ter que mudar. Então, você sempre está fazendo uma aposta com relação ao futuro. O que você quer fazer, qual é o seu plano, mas também como o mercado vai responder aquilo.
E você a única coisa que a gente sabe é que você vai ter que mudar ou se adaptar ou se revalidar ao longo do tempo. Então, se você não tem um empreendedor com aquela cabeça, com aquela cultura que vai estar naquela mesma jornada com você, com aquele mindset, disposto até a revisitar todos os pontos do contrato que você fez lá atrás, porque eles deixaram de fazer sentido, não é porque um está querendo ganhar mais ou menos, assim, eles não fazem mais sentido dentro de um novo contexto e esse contexto muda, né? E acho que a gente tem um exemplo aqui irrefutável. Quem poderia prever em qualquer discussão 12 meses atrás que ia ter um evento de pandemia? Seja na velha economia, nos negócios da velha economia, seja nos negócios da nova economia. A gente teve que sentar e rediscutir prioridades, metas, targets, modelos, aí usando um termo aqui de M&A, né? Muito dos negócios que a gente faz com essa visão de futuro, uma parte do preço é paga atrelada a um earn-out, né? Para quem não conhece o termo, aí uma parte do preço é paga de acordo com a performance ou com alguma entrega que é feita no futuro. Então você combina um objetivo, o cara daqui a tanto tempo, se ele atingir, ele recebe um valor adicional. Pô, isso deixou de fazer sentido. Ou teve que, no mínimo, ser revisto, por qualquer motivo, ou porque ficou muito fácil nos negócios que foram beneficiados, ou tiveram alguma onda por conta da pandemia, que não é a grande maioria, mas aconteceu, ou porque seria inatingível, e você não quer prejudicar, você quer justamente construir algo dentro do cenário que você tem. Então sem dúvida, o empreendedor é fundamental. Eu diria que a gente olha sempre o produto, né? O que é que a gente está comprando, a solução, o mercado que a gente vai atender, se é o mesmo mercado, se é um novo mercado, e os empreendedores. Obviamente vão ter casos, como no acqui-hire, de novo, o produto não vai ser um critério relevante, em outros o produto vai ser muito relevante, mas sempre o empreendedor ou a qualidade dos empreendedores é muito importante, pelo menos na nossa visão. E o que a gente vê dos bons casos aí, ou das boas práticas, isso é sempre levado em consideração. E é um diferencial. Para complementar aí toda a boa explicação que o Caio fez, foi magnífica. E como você falou, Pedro, né, ao final do dia é um negócio de pessoas, né? Então, uma das principais coisas, complementando o que o Caio falou, é o alinhamento de expectativas, né? Que não é outra coisa que qual a visão. A visão da empresa tem que ser a mesma, né? Porque se isso não está claro, né, a possibilidade de atritos são bem importantes. Falando um pouco da nossa experiência, né, sem dar nomes, porque a gente tem atividade bem sensível, né, a gente já vendeu, né, mais de 17 empresas, né, e obviamente o empreendedor sempre fica um tempo, né, dentro da companhia que adquire a empresa, né. Mas eu posso falar que são poucos que depois desse tempo, desses 2 ou 3 anos, continuam dentro da companhia. Muitos deles saem, né, porque querem aprender de novo ou porque não compactam com a visão da própria empresa comprada. Então, acho que isso antes, né, a velha economia não era tão importante porque o tangível produto era muito mais importante que o tangível, que as pessoas, mas na nova economia isso mudou completamente. O fator humano é muito mais importante que o fator produto, porque as pessoas, a tecnologia, como a gente sempre fala, não é um fim, é um meio, né? A pessoa que faz acontecer. Então, hoje, essa parte de fit cultural, essa parte de visão entre a empresa comprada e entre a empresa que é vendida é super importante, hoje mais que nunca, né? Justamente para que o plano, né, porque foi comprar essa empresa, possa ser atingido e, obviamente, tenha sucesso. Então, acho que isso também é uma característica dos novos M&A, preocupado muito mais em pessoas, né, onde anteriormente era muito a parte financeira, a parte do produto, né, e pouco a parte pessoal. Hoje a parte pessoal, como falou o Caio, está ao mesmo nível e tem vezes, dependendo da compra, que a parte pessoal ainda está acima da parte financeira e da parte do produto. Agora, pegando um outro ponto também que é um pouco diferente do que a gente vê tradicionalmente no mercado financeiro, da mesma maneira o cara vai fazer um valuation de uma companhia, ele abre o Excel, né, e começa a ver fluxo de caixa descontado, enfim, independente do método, múltiplo, né, dependendo do modelo de negócio, independente do método que ele utilizar, a gente vê casos aí, como, por exemplo, o Facebook pagando $1 bilhão pelo Instagram lá atrás, que não tinha faturamento, né? Então, se a gente fosse fazer
fluxo de caixa descontado. Tinha uma precificação aí por VCs, né, por investidores ali que dava para olhar que era inferior, né, esse valor, mas ele pagou um prêmio na época. Hoje em dia esses valores, 1 bilhão não é nada, né, visto os M&As que a gente assiste aí no noticiário global, mas na época foi um negócio que chocou o mundo, né, e o pessoal falava que o Zuckerberg estava maluco. E possivelmente, né, a gente pode até discutir aqui, possivelmente foi uma das melhores aquisições de todos os tempos, né? Basicamente trouxe de volta de vários e vários bilhões de dólares aí para o Facebook, e acho que é responsável hoje por boa parte, uma parte importante aí do valuation da empresa, que é infinitamente maior do que o que foi pago. E é o que eu queria discutir, perguntar para o Caio, porque é sempre uma coisa delicada essa negociação, envolve muita sensibilidade e uma visão clara estratégica de quem está comprando, né? Porque o valor, para mim, é diferente necessariamente do que o valor da companhia em si, né? O valor estratégico para mim é diferente, que foi basicamente o que a gente viu nessa questão do Instagram. Como é que você vê isso, Caio? Depois, se o José puder comentar também um pouco sobre né, como trabalhar isso, e aí a gente fala um pouco dessa, a gente pode até voltar para o earnout e outras coisas aí, outras ferramentas de alinhamento de interesses, né, do pós-deal. O que você acha, Caio? Não, sem dúvida eu vejo que as negociações, seja de uma empresa ou de um ativo, elas podem resultar numa situação ganha-ganha. Não é porque um vendedor aparentemente vendeu caro, aquilo destruiu o valor para o comprador, né? O valor estratégico de uma aquisição pode fazer com que um preço que pode parecer objetivo para quem não tem as informações ou não tem todas as informações a respeito de qual o plano ou qual o objetivo, possa parecer irracional. Não tenho dúvida que a época não estava no Facebook, não conhecia a dinâmica lá, deve ter sido uma decisão difícil, mas eu imagino que eles devem ter discutido fortemente a visão e ter tomado essa decisão de forma muito consciente, né? E hoje certamente não se arrependem por terem conseguido extrair de fato o valor e obter resultado com essa aquisição. Nem um pouco, eu acho que eles não se arrependem nem um pouco, e o interessante, acho que o José quer comentar, mas o interessante quando a gente pega uma empresa digital, ou comprando uma empresa digital, a velocidade que a gente tem para escalar um ativo fica mais fácil de entender, né? Uma coisa é comprar uma fábrica, outra coisa é comprar um ativo como o Instagram, que tem uma base de usuários, e eu vejo às vezes, né, acho que a grande dificuldade é alguém que tem o paradigma da fábrica comprar um ativo digital, né? E eu vejo esse clash aqui é uma coisa que acho que o José também pode explorar aí no que ele vai falar, né? Exatamente, Pedro. A gente está falando do lado da empresa, mas também a gente tem o outro lado, né? O lado da empresa que vende, né? E neste caso, vamos falar de negócios digitais, né? E olha que curioso, né? É bem engraçado. A gente fala de transações de compra e venda, né? Que são transações financeiras, onde a gente está falando que do lado de comprador, a parte estratégica é o principal, que depois vai impactar no financeiro, só que de parte da pessoa que está vendendo, também deveria ser esse critério. A parte estratégica acima do valor, né? Por quê? Porque, afinal, você vai casar com essa pessoa, você vai ficar um tempo com essa empresa, né? Então, a visão, o que uma startup, qualquer uma empresa que vende deveria analisar do comprador. Bom, a primeira coisa, o que eu penso está alinhado com a pessoa que está me comprando, eu vou virar o quê? Eu vou virar um subproduto? Eu vou assumir como empresa? Eu vou continuar como empresa independente, com liberdade para poder crescer? São aspectos fundamentais, né? Porque não é a mesma coisa você integrar a matriz que você virar independente, né? Com quem vou ter o contato, qual vai ser as formas que eu vou a medir o sucesso, né? Como falou ante o Caio, né? Qual vai ser o milestone? Faz sentido com o que eu quero de futuro nos próximos 3, 5 anos, né? Então, quando alguém vai vender sua empresa, suas startups, essas primeiras perguntas básicas que deve fazer, né? Eu vou estar feliz, contente,
durante os próximos 3 anos, o que eu tenha pensado faz sentido com o que vai acontecer, e aí depois, obviamente, vem a parte econômica, né? Eu acho que essa é sempre a maior característica que a gente tem que atender, né? E outra coisa que também é importante é a ambição do empreendedor, né? Por que eu falo isso? Porque quando você se une a uma grande empresa, a velocidade que você vai escalar seu negócio, você falava, Pedro, da velocidade de escala que tem a tecnologia. É justamente isso um grande atrativo para você também vender sua empresa, se faz sentido a nível estratégico. Você vai ter um canal de distribuição e aquisição absurdo, que você vai demorar anos em ter isso, você pode ter ontem. Então, isso também faz muito sentido para vender sua startup. E, obviamente, o prêmio financeiro, né? Obviamente, é importante. Não, o que você falou faz todo sentido e a gente vê claramente, assim, nas conversas com empreendedores ou com startup, aquele que está buscando já uma forma de sair e tentar passar o negócio para frente, capturar valor, e aquele que até chegam nos provocando, trazendo ideias, falando, olha o que eu posso fazer aí para você se eu estiver aí dentro. Trazem ideias, e obviamente não tem dúvida de qual a gente prefere, né? O cara que vai estar aqui me incomodando a todo tempo porque eu quero usar mais as possibilidades de criar valor quando a gente estiver junto. Você tenta nos convencer que a gente tem que fazer um negócio trazendo boas oportunidades de negócio, não só justificando por que o que ele tem hoje é bom, o que ele tem hoje é bom, pode ser bom, às vezes é muito pouco perto do que ele pode fazer dali para frente, por isso ele mesmo antecipa e quer fazer negócio conosco, né? É como a gente aborda, ou é esse tipo de empreendedor que a gente procura, né? Então, sem dúvida, o que você falou faz todo sentido. Caio, a gente nunca compra empresas por lo que são, sino por lo que podem ser, né? Então, isso é bem importante, né? Essa visão de futuro é muito mais importante de lo que ela é hoje, porque se fosse hoje, o valor seria bem menor, né? Exato, concordo plenamente. Olha, eu achei super legal isso que vocês falaram agora. Eu acho que dá uma dica, inclusive, para quem está nos ouvindo, quem é empreendedor e está nos ouvindo, né? E eu acho que se a gente for enxergar de maneira mais macro, ambos os lados têm ativos, né? Que as duas partes podem olhar. Então, esse empreendedor que fala para o Caio, pô, cara, olha o que eu posso fazer aí dentro, esse cara não quer parar de empreender. Esse cara quer continuar fazendo, só que ele quer continuar fazendo uma estrutura maior, com mais recursos, conectado num time que talvez tenha o seu propósito. E eu acho que isso, daí pensando agora do lado do iFood, né, pensando do lado de uma empresa como o iFood, que precisa crescer rápido, que precisa ganhar mercado, ter um cara desse, ter uma pessoa dessas à frente de uma área, de uma unidade, com esse espírito empreendedor, faz toda a diferença, né? É uma mola propulsora de crescimento do negócio. E eu queria fazer uma curva aqui para a gente olhar um pouco o mercado, né? A gente está vendo aí o mercado bem agressivo. Magalu comprando, toda semana a gente vê uma notícia de uma empresa que eles compraram em vários setores, de várias formas, né? Dentro, a gente fica tentando montar aqui o quebra-cabeça olhando de fora, a gente vê a Local Web, a gente vê a Lynx, né, comprando, a Stone comprando, né, a XP. A gente está vendo um movimento acelerado de aquisições. Queria que se a gente pudesse tentar teorizar juntos aqui, por que isso está acontecendo? Eu acho que, obviamente, a gente poderia arriscar de maneira talvez mais simples, né? Que a gente está vendo uma tendência de digitalização e essas empresas estão querendo se digitalizar. Mas eu acho que talvez a gente possa descobrir algumas coisas mais particulares aí que está acontecendo no mercado hoje. Eu queria entender um pouco como é que vocês pensam sobre isso. Olha, eu, pegando o exemplo que você deu aí, acho o Magalu um case bem interessante, né? Um player tradicional do varejo brasileiro, que em determinado momento olhou para o futuro, né? Antecipou as tendências que estavam vindo, essa nova economia, e redesenhou toda a sua estratégia, e não só redesenhou a estratégia, mas, que a gente estava falando também de execução, atuou rapidamente para apostar nessa nova economia digital. Até nos documentos deles aí, publicados para os investidores, eles deixam muito claro esse objetivo deles de digitalização e de multicanalidade, né? A diretoria até, me lembro, ano passado, ainda em 2019,
publicaram uma carta declarando aquele objetivo de tornar a Magalu um ecossistema completo, onde a base toda de clientes pudesse encontrar absolutamente tudo que eles buscassem. Uma base de clientes, se não me engano, aí entre 25 e 30 milhões de usuários. Isso exigiu deles sair do posicionamento tradicional, né, de linha branca ali, de eletrodomésticos, para ofertar muito mais produtos que eles não estavam acostumados a fazer. Obviamente, isso exigiu deles, e tanto a oferta de produtos quanto de canais, de uma forma digital, exigiu deles incorporar conhecimento, aprender muito, sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? E M&A foi muito importante justamente para trazer para dentro esse know-how, essa tecnologia, empreendedores, certamente. O que eu vejo deles, assim, é que eles se basearam muito, até conforme mostraram aí nesses documentos que eles apresentaram ao mercado, na estratégia das grandes plataformas chinesas, né? Pegando aí o exemplo do Alibaba, inclusive fazendo referência explícita ao modelo deles. Eles falaram no relatório, né, sobre a estratégia. Para quem gosta desse tema, tem até um livro que eu acho bem interessante, que chama Smart Business, não sei, em português, se não me engano, é A Estratégia do Alibaba. Isso, exatamente esse. Que fala justamente sobre esse posicionamento, né, de ser uma plataforma e plugar todos os vendedores ou sellers para oferecer uma amplitude de serviços ali dentro. Então, acho que esse é um racional, essa é a motivação estratégica, a visão que Magalu teve, e não só teve a visão, mas botou em execução, né? E acho que a performance que ela tem tido no mercado aí mostra que ela tá avançando nesse sentido com bons resultados. Então, acho que é um case super, super interessante, super legal que você trouxe aí, de fazer uma mudança, e não é abandonar o passado, mas é incorporar uma nova oportunidade de mercado, né? Não é trocar um por outro, mas é fazer o varejo tradicional offline e o digital online com uma amplitude de produtos e serviços. Oi, Pedro. Acho que para dar um olhar geral do mercado, né, de M&A hoje, né, no Brasil e no mundo geral, na Latinoamérica, acho que a gente pode falar de vários dados para todas as pessoas, né, que estão nos escutando ter um pouco consciência de qual a magnitude hoje do M&A, né? 7 de cada 10 M&A hoje na Latinoamérica são feitos no Brasil. Olha que dado, né? A gente agora, hoje, em 2020, tive recorde de M&A de startups. A gente já tem mais de 100 startups que foram adquiridas, né? Já superamos o 2018 e 2019. E por quê? Existe um caldo de cultivo, o que a gente... Time, né? Time é o segredo para muita coisa. Então, o time que a gente está entrando agora é excepcional, é histórico. Taxa de juros muito abaixo, né? Muito dinheiro na economia real, né? Dinheiro realmente que pode ser utilizado na economia real. Recorde de IPO, acho que se não estou lembrando mais, são mais de 15 agora nesse 2020. E por que IPO? A IPO está relacionado diretamente com M&A. Empresas estão capitalizadas, empresas saem a comprar startups, né? O caso, por exemplo, da Local Web, por exemplo, que fez o IPO e saiu correndo a comprar 2 startups, e o CEO da empresa ainda falou que está em conversa com outras 7 empresas mais para comprar, né? Então, esse é outro motivo. E também pode parecer um pouco paradoxal, mas tem empresas com excesso de caixa, né? Porque essa crise também trouxe um rápido crescimento para alguns setores, né? Principalmente o setor de finanças, né? Fintech, healthtech e a parte de varejo, né? São os setores mais quentes. Então, realmente, se você dá uma olhada muito objetiva, sem ser assim, entrar em exemplos específicos, né? O time, a característica que estamos vivendo hoje são praticamente históricas. Então, com certeza absoluta, 2020 e 2021 vai ser um anos absolutamente insanos de fazer M&A. Não, sem dúvida. Eu agregaria isso aí. A gente estima aí por números e pesquisas que o mercado de venture capital no Brasil movimentou entre 2,5 e 3 bilhões ano passado. Esse ano, a despeito da pandemia, é esperado que ele possa igualar ou até superar, ainda que inicialmente você tenha tido uma retração nas transações, rapidamente, seja as grandes
empresas, quantas startups tiveram que se reinventar e viram exatamente que eles não podiam ficar parados, né? E acho que isso gerou, além do que o José bem colocou aí de juros muito baixos, que gera automaticamente apetite para tomada de risco aí, né? Seja investimento em bolsa, em renda variável, mas também disponibilidade de capital para investimento em startups. Eu acho que tem o lado das grandes empresas olhando que eles precisam se modernizar, olhando para o futuro, vendo que o consumidor no futuro vai ser diferente, o mercado vai ser diferente, as exigências, esse conceito de nível de serviço, de satisfação e da jornada do cliente, gera um movimento muito importante do lado das grandes empresas. Eu acho que do lado das startups tem uma questão de uma geração de empreendedores que está surgindo aí, um ambiente de empreendedores muito qualificados e muito engajados, que justamente apresenta soluções, estão dispostos a encarar esses desafios, e tudo isso respaldado por um mercado que também vem se profissionalizando aí de investidores, de venture capital no Brasil, né? E acho que a ACE é um exemplo aí. Então, quando você junta essa demanda com essa oferta de soluções, com o mercado profissional para olhar isso e ajudar a acelerar nos diferentes momentos e investir nos diferentes momentos, você gera esse ambiente, eu diria, que está bastante ativo aí para M&A nesse momento. Perfeito. E se eu puder colocar também, eu acho que o que esse volume de investimento que você mencionou está fazendo ele tem ajudado a tirar as empresas da zona de conforto, os incumbentes da zona de conforto, né? Então, quando você pega, eu sou uma empresa, eu tenho uma operadora de saúde. Legal, tem um operador de saúde, mercado altamente regulado, difícil, intensivo em capital e tal. E aí você vê startups surgindo com novos modelos de plano de saúde, novas configurações. Quer dizer, o que antes era uma ameaça possível se tornou algo real porque tem dinheiro sendo enxertado, como você falou lá no começo da conversa. O dinheiro de venture capital está fluindo e está fazendo isso que vocês mencionaram, né? Então, esse sentimento de que eu estou para trás está dando lugar a onde, opa, peraí, não é só para trás, eu corro uma crise existencial aqui nesse momento, né? E só para a gente, então, agora fazer a amarração final aqui, vocês veem essas tendências de crescimento se estendendo nos próximos anos, ou vocês acham que isso é um pico e a gente deve ter uma estabilização, alguma coisa 2022 para frente? Assim, o que vocês acham? Ou vocês acham que isso aí é um ciclo mais longo, um bull market aí por muitos anos nessa área? Assim, qual que é a aposta de vocês dois? Olha, eu sem dúvida vejo que é uma tendência. Acho que não dá para fazer uma projeção aqui ano a ano, como vai ser o comportamento, mas acho que a direção, a tendência, sem dúvida, é de crescimento, seja para startups, mas para esse movimento em direção a essa economia mais digital. Acho que o consumidor está indo nessa direção. Acho que a pandemia acelerou, não é de se esperar que as coisas se mantenham no mesmo ritmo do que foram aí em termos de soluções remotas ou digitais que a pandemia trouxe, mas acho que ela acelerou, trouxe alguns anos, vamos dizer assim, de avanço em relação a uma tendência que já acontecia e que, na minha visão, só vai se acelerar. E acho que o ambiente aí de incentivo, seja a startups, seja de disponibilidade de capital, quanto de investimentos de outras empresas, enfim, ele só reforça isso. Então eu vejo como algo que não tem volta. Fazendo o gancho com o que você falou, eu acho que quem vai se dar bem também do lado das grandes empresas é que não olhar isso como uma ameaça, né? Se movimentar só por ameaça, é ver quem é que vai ver isso como uma oportunidade, né? E aí você tem vários exemplos super legais aí, né? Setor de farmacêutico aí, a Raia Drogasil recentemente anunciou aí para o mercado uma mudança grande na visão dela de futuro para o mercado, muito mais digital também, muito bacana, assim, de novo, agregando o que ela já tinha de histórico, ativos, um negócio super robusto e também agregando essa visão de futuro, né? Então, não tenho dúvida de que a direção é por aí. Concordo plenamente com o Caio, né? Acho que vai ser uma tendência e por vários motivos, né? Mas eu queria pegar o gancho também da parte de oportunidade para a empresa, porque eu achei fantástico esse ponto, né? A gente não tinha falado até agora,
E pode parecer que a empresa só faz coisas defensivas, né? Mas existe um monte de oportunidades no mercado, né? Eu queria colocar, por exemplo, aqui a Randon, né? Uma empresa que agora tem a Randon Venture, né? Onde é um segmento tradicional, uma empresa tradicional, e faz pouco anunciou, inclusive, um anúncio em parceria com uma empresa investidora, Track Hub, né? Para um produto em comum. Então, esse é um bom exemplo de como existe oportunidade no mercado, né? E tendência de crescimento, sim, sem dúvida, né? E eu vou dar três motivos, né? Para não parecer assim tão prepotente, essa sem dúvida, né? O primeiro é a compras anteriormente da empresa era oportunística, né? Aconteciam compra oportunística. Só que as empresas começam até hoje um departamento de CVC dentro da própria empresa, né, que faz esses investimentos. E a maioria das vezes, esse departamento de CVC vai servir de pipeline para o departamento de M&A. Então, ele vai ter um fluxo constante de empresas que são investidas e empresas que podem ser, obviamente, adquiridas. Então, isso faz agora com que tenha um novo cenário no Brasil, Latinoamérica, por exemplo, né? Outro motivo é que só 16% das grandes empresas de Latam hoje tem um departamento de CVC, né, que faz investimento e aquisições de startups. Então, o número só vai crescer nos próximos anos. E outro motivo é o grande gap que a gente tem com a China, com os Estados Unidos, né, que já esse gap foi também no venture capital, né, cada vez esse gap está sendo menor por esses grandes grupos que estão vindo aqui no Brasil. Então, acho que esses três motivos, né, para mim, são indicadores de que nos próximos anos essa tendência vai se incrementar, né? Obviamente, sem dúvida, a crise atual incrementou também, acelerou os planos de transformação digital das empresas, né? E acabou impactando também nessa aquisição, mas não a moda não, vai ter uma tendência nos próximos anos. Você pegando esse último ganchinho aqui do que tu falou, fazendo um jabá, aproveitando o jabá, a gente tem uma área dentro da ACE que trabalha com corporate venture, e eu acho que um dos indicadores que a gente vê é que nos últimos 4 meses chega praticamente diariamente empresas querendo trabalhar com corporate venture, ou quero estruturar uma área, ou estou tentando fazer um M&A, não sei avaliar essa empresa, não sei conectar, não sei como fazer, e como a gente tem essa atuação bilíngue, a gente se fala a língua da startup, a língua corporativa, a gente está numa posição importante. Então, se você puder falar rapidinho, só um minutinho só sobre isso, para a gente fazer o fechamento, que eu acho que é importante aí também. Bem rápido, né? Como você bem falou, hoje praticamente são diárias a empresa que chega com o intuito, gerar negócio com startups. E esse gerar negócio com startups pode ser em parceria, pode ser investimento e pode ser aquisição. E para fazer essa coisa, precisam 3 elementos. Estruturação, depois a parte de recrutação e seleção de startup, para depois fazer a implementação e negociação e deal, né? Mas se eu tivesse que resumir muito, seria isso. Grandes empresas querem fazer negócio com startups e a modalidade pode ser parceria, investimento ou aquisição. E a gente, falei antes da Randon, a gente ajuda a Randon, a gente ajuda a Gerdau, Jamef, BTG, enfim, são grandes empresas que a gente acaba ajudando, né? E toda com esse intuito, né? De como realmente, como falou o Caio, gerar negócio de verdade, né? Não simplesmente ter um ativo financeiro que não vai servir para nada. Legal. E, Caio, para encerrar, se eu quiser vender minha startup para você, como é que faz? Olha, no caso do iFood, a gente tem uma área de M&A, né, no qual eu atuo, o contato é direto conosco, né? A gente é muito conectado com diversas redes aceleradoras que trazem oportunidades para nós, então o contato pode ser feito de forma direta, de forma indireta, a gente é sempre aberto a receber. Posso deixar meu e-mail aqui, meus contatos, para se alguém tiver interesse, estamos sempre interessados em conhecer as empresas e as boas oportunidades. Muito bom. E aproveito aqui para agradecer vocês dois pelo ótimo debate, foi uma verdadeira aula, eu gostei muito aí dos pontos que a gente falou. Obrigado, Caio, pela tua participação, você trouxe muito conteúdo legal. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E obrigado, José, aí, como sempre, trazendo aí insights para o pessoal.
Obrigado a vocês dois, foi um papo ótimo. Legal, e obrigado você que está nos ouvindo aí. A gente adora produzir esses conteúdos, a gente quer ajudar, quer gerar valor aí para enfim, colocar insights, colocar pontos de vista novos. E se você gosta do que a gente está falando, não deixa de compartilhar nas mídias sociais, comenta, curte lá, bota 5 estrelinhas lá na avaliação do podcast, isso ajuda muito a gente. Assina o nosso newsletter, vai lá no Google, bota assinar Growthaholics, vai ter um formulário para você assinar o nosso newsletter. E a gente acabou de lançar um livro novo que se chama Transformação Radical. A gente fala sobre tudo isso, sobre inovação aberta, como que a gente trabalha com execução de projetos e muito mais. Então, se você quer saber mais sobre isso, acessa acestartups.com.br/transformação, transformacal, sem acento, tracinho radical, e você vai acessar a página do livro. Tá bom, pessoal? Até a próxima!